Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. O sexo pode se tornar um instrumento de dominação política. Comecemos pelo princípio. Em 1773, com Adam Weishaupt, então professor da Faculdade de Direito na Universidade de Ingolstadt. Esse homem foi responsável por operacionalizar o primeiro mecanismo de controle político baseado na sexualidade. Seu objetivo era simples: criar um sistema para manter sob rédeas curtas os subordinados dentro de sua sociedade secreta sem que eles percebessem o seu domínio, de forma a conseguir disciplinar seus esforços em favor da revolução política. Para tanto, tomou a ideia do exame de consciência e da confissão sacramental da Ordem dos Jesuítas e os transformou em um sistema de espionagem e delação, na qual os membros eram treinados para espionagem mútua e a transmissão dessa informação para os seus superiores. Enquanto os religiosos jesuítas confessavam seus pecados para serem absolvidos e libertos, de forma a incentivar o controle de suas paixões e da sua vontade, a confissão proposta por Weishaupt servia para que um controlador, conhecendo as paixões do dominado, controlasse suas ações a partir delas, para que o dominado agisse em conformidade com os desejos do controlador, sem que ele se precisasse o impor nada coercitivamente. Dessa forma, entra no mundo a visão de que homens são como máquinas que podem ser controladas pelos cientistas sociais para agir da maneira desejada. Na literatura, nós temos isso bem exposto na obra Otelo, de Shakespeare, onde em Otelo nós temos um protagonista, o próprio, que é perdidamente apaixonado por sua mulher Desdemona. Uma mulher boa e íntegra. Otelo mesmo é um homem de grandes feitos e virtude, bastante respeitado, sendo esse o motivo de ter conquistado Desdemona, o que provoca a inveja do antagonista dessa história, Iago. Para subverter a mente de Otelo, Iago começa a tentar manipular sua paixão, induzindo ele a ter um ciúme absolutamente doentio por Desdemona. Através da manipulação das paixões de Otelo, Iago consegue fazer com que este perca o controle por completo e deixe de agir de acordo com a virtude, de forma que ele caísse em desgraça e matasse sua amada. Essa noção de controle do homem através de suas paixões foi depurada no período da França Revolucionária. Após a queda do Ancien Régime, com as revoluções liberais, o fervor revolucionário não gerou o reinado da liberdade, mas um verdadeiro estado de caos. A lei moral religiosa havia sido abolida e, com ela, toda a ordem que permitia uma vida saudável dentro daquele território. A descrição da França daquele período não poderia ser outra que não o terror, onde todos viviam com medo de serem guilhotinados pelos revolucionários. Suas paixões se afloravam, enquanto a verdadeira carnificina tomou conta. Era óbvio que a revolução havia fracassado em gerar liberdade e o bem comum, mas também era exigir demais retroagir para o retorno da lei moral religiosa. Dessa forma, o Marquês de Sade propôs uma fórmula que era a seguinte: um Estado revolucionário deve fomentar a imoralidade sexual entre seus cidadãos, se deseja desenvolver a inquietação perpétua necessária para fomentar a revolução. A moralidade significava a tranquilidade e o fim do fervor revolucionário, enquanto a imoralidade era a maneira de se manter o fervor revolucionário. Dada a inclinação natural e desordenada do homem para o prazer, a imoralidade mais congenial à manipulação é a imoralidade sexual. Dessa forma, o Estado revolucionário deve manter a licenciosidade sexual se deseja se manter revolucionário sem que perca seu domínio. O próprio Marquês de Sade enxerga que, na Grécia Antiga, essa forma de manipulação política do desejo foi posta em prática por Licurgo e Solon. Durante o governo deles, era comum a exibição de garotas nuas no teatro, de forma que o cidadão se mantivesse no estado imoral indispensável mecânica do governo republicano. Segundo Weishaupt, nós tivemos a teorização do vício como um veículo do controle político. Com Sade, temos o início da delimitação de suas implicações políticas e aplicações. Contudo, é com John Dewey
que começamos a ver a transformação desses entendimentos em uma ciência. A ciência era o solvente que deveria desfazer todos os antigos elos associados com a moral, a religião e a tradição, assim como deveria ser ela que forneceria a forma de controlar as massas indisciplinadas. Essa ciência psicológica deveria ser o braço científico da reforma democrática. A partir desse ponto, se consolida a visão do homem como uma máquina orgânica, completamente plástica, cujos impulsos eram uma resposta direta aos estímulos fora de seu controle, sendo somente fruto do que o ambiente fazia dele. Quem controlasse o ambiente, controlaria o homem. A prática mostrou que a natureza humana não era infinitamente maleável no longo prazo, sendo necessária uma ponderação acerca da natureza e a origem dos desejos. Foi a aplicação prática da psicologia por Publicitário que nos levou ao aperfeiçoamento dessa noção. Percebeu-se que os padrões de consumo variavam amplamente segundo circunstâncias objetivas ditadas pelo mundo real, e eram influenciadas por desejos não reconhecidos, limitados em número e que só tinham uma conexão tênue com o produto. A função da publicidade é reforçar essa conexão através do condicionamento. É dessa forma que os publicitários passam a enxergar o sexo como uma estratégia de marketing bastante eficaz, já que poderia se utilizar dos reflexos condicionados para ligar um produto particular à paixão sexual do consumidor. Creio ser suficientemente desnecessário apontar a quantidade de comerciais que associam determinados produtos a alguma mulher ou homem atraente para ganhar clientela. É algo que por muito tempo observava nas propagandas de cerveja, de desodorante e coisas do tipo. Quem nunca viu aquelas propagandas de desodorante masculino, onde um homem, após usar o desodorante, passa a ser atacado por um verdadeiro exército de mulheres atraentes? Agora gostaria que vocês botassem na memória de vocês, trouxessem de volta, todos os momentos que você vê dentro da política determinadas pautas que são excessivamente conectadas com o desejo sexual. Não é muito comum que partidos socialistas e afins tentem conectar as suas ideologias ao desejo sexual, às pautas sexuais. E aí eu questiono para vocês, considerando tudo que eu falei aqui, por que vocês acham que eles tentam conectar a sua ideologia com o sexo? Senão como uma forma de condicionar os seus comportamentos a pensar em determinadas ideologias, não com a cabeça, não com o cérebro, mas com as suas paixões. As pessoas se veem imersos no seu desejo sexual e acabam por querer satisfazer esse desejo, aderindo a ideologias políticas em uma conexão bastante estranha. Bem, isso foi o que eu precisava dizer hoje. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal.